Está começando mais um episódio do programa Você Sabia? Um programa sobre curiosidades da Faculdade Paulo Picanso, que tem como objetivo fazer com que você que está nos assistindo possa conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos e os diferenciais da nossa instituição. Hoje teremos a presença do professor doutor Ricardo Abreu, falando um pouco sobre a Liga de Planejamento Digital. Venha conferir! Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do programa Você Sabia? Como falei para vocês antes, teremos hoje a presença do especial, ilustríssimo professor da Liga de Planejamento Digital, professor Dr. Ricardo Abreu. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, professora Gracêmia. É sempre um prazer estar aqui falando de um assunto que eu gosto muito, que me dá muito prazer em trabalhar no dia a dia, em conversar e, se possível, ensinar e trocar experiências, que é odontologia digital. Para iniciar o nosso bate-papo, Ricardo, eu gostaria muito que você falasse para quem está nos assistindo agora o que é a Liga de Planejamento Digital e por que a ideia dessa liga, né? Como foi que surgiu isso? Bom, a Liga de Planejamento Digital, né, a ideia dela é a gente fazer procedimentos, desenvolver procedimentos dentro da odontologia digital que a gente consiga abranger aqui dentro da faculdade, né? Então, essa liga, ela inicia-se com alunos da graduação. A gente tem uma equipe de alunos da graduação e a ideia é pegar a demanda de casos que possam ser assistidos pela odontologia digital, ou planejados pela odontologia digital, e com a ajuda dos alunos da liga, a gente desenvolver esses casos para oferecer para o paciente daí uma alternativa àquilo que é feito convencional. Então, essa é a ideia inicial, essa é a ideia base, né? Porque ela tem, obviamente, outras ramificações ou outras etapas, que aí é associar à liga toda a parte de pós-graduação, o estrito sensu, né, na parte de pesquisa, e agregando essas outras atividades. Mas o início ele é com os alunos de graduação, na ideia de a gente planejar e oferecer o que a gente puder ser feito dentro da faculdade, dentro da instituição, na odontologia digital. E por coincidência, como a Liga surgiu, isso é um projeto antigo que eu já tinha, de tentar expandir, né, aquilo que eu já fazia dentro do meu consultório, mas dentro de um universo mais limitado. E eu tinha essa ideia de tentar expandir as possibilidades da odontologia digital dentro de um grupo que a gente pudesse multiplicar esse conhecimento, né, adquirido aí durante alguns anos. E foi numa reunião da própria faculdade, da própria instituição, uma reunião institucional, onde surgiu a ideia. Uma professora que estava lá, a professora Andréia, ela disse: por que você não monta uma liga de planejamento digital? E deu aquele estalo daquilo que eu já tinha vontade de fazer, com uma sugestão que aparentemente foi muito simples, a sugestão, mas que abriu um universo enorme. E daí essa é exatamente a ideia, né, de montar essa liga de odontologia digital, que tem um potencial enorme. Eu digo que a gente está na primeira fase daquilo que é um projeto bem grande, bem maior, mas com bastante otimismo. Eu vejo assim com um potencial enorme, em que agora que a gente está assim, arranhando a superfície. Isso, é a nossa liga, né, bebê ainda, é uma liga que surgiu no ano de 2019. Como o professor Ricardo relatou a vocês, as grandes ideias surgem, né, de conversas, muitas vezes informais, né, Ricardo? A gente vai bater um papo, aí nasce uma ideia que, aparentemente, né, eu vou relatar aqui para vocês essa experiência que aconteceu há uns 15, 20 dias atrás. A gente estava conversando, eu e o Ricardo, sobre os nossos alunos, né, os alunos que ele orienta. Ele é professor do nosso mestrado profissional, não é isso? E descontextualizando um pouco da odontologia digital, mas contextualizando em relação à ideia do planejamento da Liga,
O Ricardo pegou e disse assim, eu estou com ideia simples sobre um protótipo de um dispositivo que pode vir a fazer a grande diferença na prótese, né? Como ele trabalha muito com reabilitação e com planejamento, e eu disse, me conta um pouquinho sobre esse projeto. Isso foi num sábado. Na segunda, a gente marcou ele desenhou, a gente levou para um projetista, o projetista desenvolveu o protótipo, na quarta fizemos já uma reunião com o aluno do mestrado, o equipamento já está pronto, já está sendo finalizando a patente desse equipamento, né, de uma ideia que surgiu há alguns dias e que envolvemos, né, nós estávamos com um aluno do mestrado interessado nessa ideia e ele escreveu tudo e hoje a patente está para ser depositada na próxima semana. Então, eu acho que é assim que se desenvolvem ideias. E quando a gente pensou em fazer a reforma, né, da faculdade, a ampliação da faculdade, o Ricardo olhou um dia para mim com esse olhinho dele de quem não quer nada, né, de peixe morto, e me contou essa história. Agora eu vou verbalizar aqui para vocês esse testemunho. Ele disse que tinha um sonho de fazer um andar, né, ou um grande espaço todo para um planejamento, uma coisa de alta tecnologia que começasse desde a captação das imagens dos pacientes e que a partir dessa captação de imagens tivesse uma aula ou uma área destinada a planejamento e que a partir desse planejamento a gente tivesse um núcleo de elaboração, um laboratório próprio com softwares, né, para que a gente desenvolvesse esse planejamento e do software a gente tivesse um laboratório que pudesse otimizar a parte protética, a parte de reabilitação e que disso já fosse, né, para a clínica, né, e que isso tudo tinha que acontecer dentro do mesmo espaço. E eu achei aquilo, no primeiro momento, um absurdo. Eu disse, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Só que essa história foi há uns 4 anos atrás. E aí a gente desenvolveu um andar inteiro da instituição, com clínica, com laboratório de planejamento digital, com laboratório de prótese dentária, do jeito que ele quis, né? Tudo vindo de São Paulo, da bancada aos equipamentos, né? Ele motivou a gente também a montar um centro de radiologia, né? De imagem, né? Nosso centro de imaginologia hoje, Paulo Picanso, surgiu também dessa ideia com tomógrafo, com captação de imagens, PAN, tele e tudo. E a partir daí a gente desenvolveu realmente, que ele chama do espaço, né? Um espaço de planejamento integrado. E aí, a partir dessa história, dessa pessoa, a gente conseguiu hoje construir esse sonho. Esse sonho está materializado aqui na instituição. Então, hoje tem um terceiro andar que não tem um dia que eu não ande no terceiro andar, no quarto pavimento, que é o terceiro andar da faculdade, que eu não lembro do Ricardo, porque foi idealizado do projeto arquitetônico de construção, né, até o projeto de instalação dos equipamentos, como ia funcionar, o processo, como ia rodar, e hoje roda, e a gente está colhendo os frutos, né, do nosso trabalho, graças a as suas ideias, né? Suas ideias valem muito. E eu externo aqui, nessa pergunta, o meu eterno agradecimento. Em meu nome, em nome do Paulo, em nome de todos os professores e todos os alunos que constituem, que participam junto com você dessas ideias, desses sonhos, né? Dessas materializações. Sonhar, como é que a gente vive sem sonhar? Não é isso? E a gente sonha e aí a gente bota aquilo como objetivo e a gente corre atrás. Então, para ter odontologia digital, né, precisa ter essa estrutura, né, equipamentos, né? Como é que isso você pensou, né? Como você pensou que isso pudesse acontecer dentro da sua liga? Foi bom você ter falado, porque eu acho que eu sou um eterno sonhador. A minha grande dificuldade é transformar os sonhos em realidade. Eu acho que aqui eu encontrei exatamente isso, né? Uma instituição, uma pessoa que é muito motivada em acreditar, né? Em identificar boas oportunidades, em acreditar em
em ideias e transformar essas ideias em realidade. E eu acho que é exatamente isso. A gente está num momento da odontologia em que a odontologia digital ela está começando a popularizar. Eu não falo virar realidade, porque já é realidade, mas sim popularizar, as pessoas começarem a ter mais acesso a isso. Mas sempre é uma grande dificuldade entrar nesse mundo, porque precisa de uma mudança conceitual muito grande, tá bom? Eu digo que a principal dificuldade não é necessariamente os equipamentos, é a mudança de conceito, né? Mudança de você estar trabalhando de uma forma analógica e incorporar a sua rotina uma forma digital completamente diferente, ou mesmo que não seja completamente diferente, mas que vá criar uma nova curva de trabalho, não só de aprendizado, mas de trabalho. Então, eu digo que essa, na verdade, é a grande dificuldade. E que eu vejo muitos dentistas que entram nesse mundo, adquirem os equipamentos, mas ficam com dificuldade de transformar a sua rotina. E aí eu acho que é exatamente isso onde se encaixa, dentro de um centro de formação. A gente ter a possibilidade de montar essa estrutura já na formação das pessoas. Então a faculdade dá essa oportunidade, né, de as pessoas já saírem da faculdade com um pensamento daquilo que vão enfrentar no mercado de trabalho. E eu falo em sala de aula, né, quando eu dou aula de odontologia digital, que a gente está assim meio num limbo. As faculdades não estão oferecendo aos alunos esse nível de treinamento, mas essas turmas que estão se formando agora, em algum momento da carreira, vão ter que passar pela odontologia digital. É claro que daqui a 5, 10 anos, não sei dizer que tempo, as faculdades vão ter que oferecer esse tipo de formação, porque a odontologia está caminhando para isso, e caminhando fortemente para isso. Então, as turmas que estão se formando agora, de uma forma geral, né, em todas as faculdades, elas não estão, de forma geral, recebendo esse nível de treinamento, mas vão ser exigidas por esse conhecimento no futuro próximo, nas suas carreiras profissionais. Então, a faculdade ter visto, né, essa possibilidade, essa oportunidade de já implementar um andar inteiro voltado à odontologia digital, eu digo que foi um grande passo para a formação dos alunos, seja em nível de graduação, nível de pós-graduação, uma vez que você tem o espaço e tem a estrutura, obviamente que é trabalhar daí, né, romper barreiras para a gente conseguir oferecer daí um conhecimento que a gente sabe que essa área demanda. E é exatamente isso, né? Os equipamentos. A grande dificuldade, né, além da mudança da rotina, é exatamente montar uma estrutura, porque necessita de um investimento considerável. Quando a gente pensa de odontologia digital, né, a gente pensa desde computadores potentes, a gente pensa de scanners, a gente pensa fresadores, a gente pensa em impressoras 3D, a gente pensa de tomógrafos. Então tudo isso tem um investimento muito considerável, que ele precisa se pagar num longo prazo, mas quando a gente está dentro de uma instituição de ensino, né, o que paga isso é o próprio aprendizado do aluno. E aproveitando que essa estrutura existe, né, a faculdade, quem conhece a faculdade Paulo Picanci, quem já teve o prazer, e isso aconteceu comigo a primeira vez que eu vim aqui, né, de conhecer a estrutura física da faculdade, se impressiona exatamente pela estrutura de qualidade que ela oferece. Não falo na parte de odontologia digital, a estrutura de ensino mesmo, que ela oferece, a estrutura física e a velocidade com que as coisas acontecem. A professora Gracemi já falou, né, vem aí as boas oportunidades para os alunos, e quando identifica que aquilo é uma boa oportunidade, a velocidade com que as coisas acontecem é muito rápido. Então isso eu considero que só acontece quando a gente tem, primeiro, uma instituição privada e depois uma instituição focada.
E essa é uma grande característica. Como é uma faculdade exclusiva de odontologia, é uma faculdade muito focada em odontologia. Então não é à toa que essas coisas acontecem primeiro aqui. E a nossa liga, né, que eu talvez seja uma das primeiras, eu não conheço outra, mas não vou dizer que é a primeira porque eu não conheço, mas talvez seja uma das primeiras ou a primeira liga de odontologia digital do Brasil, tá bom? Não tenho menor receio, menor medo em falar isso. Conheço o Brasil, conheço instituições. E é uma liga que está estrategicamente muito bem montada. É uma liga que ela se divide durante toda a semana, os alunos trabalhando em dupla, e um dia específico para nós conversarmos sobre tirar dúvida, termos o treinamento específico e dividirmos aqueles casos que estão entrando e os casos que estão saindo. Então, é uma liga que está muito bem montada, muito bem estruturada, né? Está, obviamente, em processo de amadurecimento, mas uma vez que a gente tem esse amadurecimento, daí a gente consegue multiplicar isso numa velocidade muito grande e oferecer a toda a instituição e aos pacientes toda a facilidade e a segurança que a gente tem quando a gente trabalha com esse nível de odontologia. Isso aí, Ricardo, é uma liga que está trabalhando de uma forma integrada a todas as áreas, a todas as disciplinas. E hoje você consegue, com os seus alunos, né, com os seus estudantes, essa dedicação, dar esse suporte de agilidade aos tratamentos, porque não é só o planejamento, é a produção do que vai ser colocado, né, o benefício que isso vai trazer ao paciente. E é isso que eu queria que você falasse agora para a gente, né, sobre essa importância do planejar e do executar, da agilidade. Como você vê isso, né, para o paciente que muitas vezes vai para uma graduação de odontologia no início de um semestre, e quiçá ele vai terminar no final do semestre com a sua prótese pronta, no caso, ou com a sua parte estética, ou com a sua restauração indireta. Quantas sessões, quantos ônibus, quantos, né, qual a hora de trabalho, ou, né, às vezes o atestado, porque ele está tendo que buscar aquilo no horário de trabalho dele, aquele atendimento, porque ele não tem como pagar por aquilo, né? Então, eu queria que você relatasse aqui qual o papel, né, é uma liga de extensão, e qual o papel social, né, qual o papel de benefício que essa liga traz ao paciente. Bom, essa é uma pergunta, né, se a gente tem umas 4 horas para responder essa pergunta. Acho que não, vamos ter que ser breve aí, então vamos objetivar, né, os pontos. Vamos. Benefícios, né, que a gente pode fazer. Quando a gente fala em planejamento, uma das características da odontologia digital é a reconstrução do paciente com precisão na tela do computador. Quando eu falo reconstrução, é a reconstrução dos tecidos duros ósseos, através da tomografia, reconstrução dos tecidos duros, né, dentários, através do escaneamento intraoral, e a reconstrução dos tecidos moles da face. Então, vez que a gente tem o paciente, né, reconstruído na tela do nosso computador, nós temos o paciente por muito mais tempo na nossa frente. A gente pode passar horas, dias, o que quer que seja, planejando o tratamento daquele paciente. Diferente de quando a gente não trabalha com esse nível de odontologia, que a gente só tem o paciente completo ali naquele momento na nossa cadeira. Então, a gente tem 15, 20 minutos, 1 hora, muitas vezes no máximo, para planejar olhando para o paciente. Quando a gente tem odontologia digital, nós temos o paciente digitalizado e reconstruído na tela do nosso computador. Então, nós fazemos e refazemos o planejamento desse paciente com muito mais segurança diversas vezes. Inclusive, facilita muito na comunicação com colegas de outras áreas, seja ortodontia, prótese, endodontia, periodontia, etc. Então, a gente consegue oferecer para o nosso paciente uma qualidade de planejamento infinitamente maior do que o que a gente normalmente faz, né, fisicamente, porque a gente tem
o paciente ali durante muito mais tempo. Então, essa é uma característica que a gente tem no planejamento do paciente. Depois a gente tem uma característica que a odontologia digital atua muito, que é na fase de construção daquilo que foi planejado, né? Seja independente da área, como é uma odontologia robotizada, né? É um cálculo matemático feito por transformado em realidade por um equipamento mecânico, seja uma fresadora ou uma impressora. Aquilo que é feito, ele vai ser feito sempre da mesma forma e com o maior nível de qualidade. Então, isso que a gente oferece para o paciente, a gente oferece um produto de extrema qualidade, quando a gente pensa em precisão, acurácia e planejamento. E isso reverte numa diminuição muito grande do tempo de tratamento. Quando a gente pensa em número de consultas, que a gente começa a ousar e a diminuir o número de sessões, porque o tratamento ele é tão previsível que muitas das sessões que a gente utiliza para fazer provas, né, fazer testes, porque o método convencional ele é mais falível do que o método digital. Então, a gente começa a suprimir algumas sessões, algumas etapas que não são estratégicas e consegue, daí, dar um aumento na produtividade e um aumento na qualidade e velocidade do tratamento. Que essa é uma característica uma outra característica da odontologia digital, que é a própria industrialização da odontologia. Entendam quando eu falo industrialização, não no sentido de indústria de larga escala, mas um aumento em escala da individualização. Então, essa que eu falo seria, entre aspas, uma industrialização, porque a gente consegue individualizar algo com muito mais precisão. Então, quando a gente fala em odontologia digital, nesse sentido, a gente não fala no odontologia digital para um consultório mais com alta especialidade que atende um público diferenciado. Pelo contrário, quando a gente fala nesse nível de odontologia de qualidade, de alta produtividade, a gente fala em odontologia em larga escala. Ou seja, a gente fala em odontologia para os serviços públicos. Oferecer, daí eliminar aquelas filas enormes que a gente tem normalmente nos tratamentos de prótese dentária, conseguindo oferecer uma odontologia de alta qualidade e alta produtividade. Então, onde eu vejo a odontologia digital, na verdade, não é onde ela está hoje. Hoje ela está dentro dos consultórios de nível A, B. E eu vejo a odontologia digital, na verdade, dentro dos postos de saúde, atendendo a população numa velocidade, numa qualidade muito maior. Bom, Ricardo, hoje eu consigo ver dentro da instituição a odontologia digital realmente ganhando espaço, né, reduzindo os custos, né, que nós temos hoje e principalmente a velocidade, a produção dos alunos está sendo muito maior porque a gente está conseguindo ensinar para eles e o tempo de retorno dos laboratórios estão reduzindo. Então, a gente produz, é como se o aluno numa etapa fizesse um preparo e na etapa seguinte ele já fosse fazer a prova. Então, eu acho que o retorno de todo esse investimento está sendo mais rápido do que o que eu imaginava. Como gestor, eu posso lhe dizer isso, né? E eu gostaria também de esclarecer também para as pessoas que estão nos assistindo agora, né, que tipo de procedimentos, né, a gente pode fazer na odontologia digital, né, para que fique essa dica para os nossos colegas, né, cirurgiões dentistas, para os nossos estudantes, desmistificar um pouquinho da odontologia classe A, como você disse aí, porque quem investe, quem tem o conhecimento, eu acho que primeiro é ter o conhecimento, né, do que é isso. As pessoas imaginam, é computador, é investimento, é dinheiro. Não. Quem tem o conhecimento e quem começa a trabalhar, vê que isso se paga. Eu estou começando, eu fui uma pessoa cética em relação a isso, eu disse, eu vou ter porque eu quero ser a primeira faculdade a ter isso. Eu tenho os programas nós temos o programa de mestrado profissional, eu tenho as pesquisas que a gente precisa desenvolver nessa área, quero ver como é que isso vai funcionar. Mas hoje, realmente, eu estou mordendo a minha língua,
porque a gente está utilizando muito e fazendo, né, o primeiro contato do aluno da graduação. Esclareça aí para as pessoas o que é que a gente pode fazer com odontologia digital. Por favor, Ricardo. Bom, eu sempre digo que o que limita a gente a saber o que a gente pode fazer com a odontologia digital são duas coisas. Uma é o nosso conhecimento técnico. Conhecimento técnico é aquilo que a gente sabe de odontologia. Isso é uma das coisas que pode limitar. E a outra é a nossa criatividade. Então, a odontologia digital, como o mundo digital, não só a odontologia, ela é ilimitada, ela não tem limites. O limite é o nosso conhecimento técnico e a nossa criatividade. Porque as ferramentas, elas são ferramentas incríveis. Tudo pode, praticamente, na odontologia digital. Então, obviamente, eu sou protesista. O que me limita tecnicamente? Vai me limitar a áreas que eu não atuo. Ortodontia digital. Eu tenho algum nível de conhecimento da parte digital da ortodontia, mas eu não tenho conhecimento técnico do manejo ortodôntico. Então, é algo que me limita na odontologia digital. Então, eu digo que isso é o que limita as possibilidades da odontologia digital. Porque a gente tem odontologia digital hoje praticamente em todas as áreas da odontologia. Ela entrou mais fortemente, ou ela iniciou e hoje é mais forte, talvez, na área da reabilitação oral, na área da prótese dentária, porque foi onde a odontologia onde a odontologia digital encontrou a brecha para entrar na odontologia. Quando a gente fala aí de trabalho clínico. Porque a odontologia digital, obviamente, se a gente pensar no amplo espectro, a gente tem odontologia digital desde as fotografias, quando passaram de câmeras com filme para câmeras digitais, toda a parte de radiologia, toda a parte de softwares, de gestão de consultório. Então, se a gente imaginar tudo isso, é odontologia digital. Mas quando a gente pensa em odontologia digital com foco clínico, onde ela encontrou a brecha para entrar, foi na área da prótese dentária. Por isso que a odontologia digital é muito forte já naqueles dentistas que trabalham com reabilitação oral. Mas depois que ela encontrou essa brecha, ela popularizou, ela ampliou muito a área de atuação. Então nós temos hoje a odontologia digital atuando fortemente. Quando eu falo fortemente, é muito fortemente mesmo. Já na área da implantodontia, no planejamento, construção de guias cirúrgicos e as próprias reconstruções alveolares, né? Hoje, só por um exemplo, os enxertos ósseos já são possíveis serem desenhados no computador, um enxerto ósseo queira fazer, imprimir numa impressora e levar esse enxerto para dentro da estrutura que queira reconstruir na odontologia. Então, na implantodontia, muito fortemente na ortodontia, né, que foi o que fez essa instituição crescer, o alicerce dessa instituição. Então, muito fortemente na ortodontia. A gente tem muito fortemente entrando também na odontologia estética, na parte de harmonização facial. A gente tem implantes estéticos hoje sendo facilmente projetados e planejados no computador. Isso é fresado ou impresso, depois esses implantes são inseridos na face do paciente para reconstruir daí a parte de mento, a parte de zigoma, tudo isso hoje já é feito. A gente tem a parte de odontologia digital entrando na área de periodontia para fazer guias de cirurgia periodontal, guias estéticos de aumento de coroa clínica. A gente tem guias para desobstrução de canais calcificados em endodontia. Então a gente tem a odontologia a odontologia digital clínica entrando praticamente em todas as áreas. E não existe limite, como eu falei. O que limita realmente é o nosso conhecimento técnico associado à nossa capacidade de imaginar e de criar. Então a odontologia digital tá para tudo, tá para todas as áreas e é talvez o que nós precisamos
é saber como entrar. E eu acho que uma grande porta de entrada é exatamente uma instituição como essa, uma faculdade, que o próprio objetivo de instituição como essa, né, é compartilhar conhecimento. Então, se a gente tem, né, um núcleo de odontologia digital dentro de uma instituição como essa, é uma porta para quem quer entrar nesse mundo e ainda não sabe como entrar ou não sabe que equipamentos adquirir ou o que adquirir. Então, sem dúvida alguma, que a porta de entrada da odontologia digital, sem dúvida, vão ser as instituições de ensino. É isso aí, Ricardo. E eu só tenho a dizer que o nosso objetivo foi esse, era fazer com que o aluno da graduação tivesse acesso, né, ao que ele vai se deparar, como você mesmo disse, né, ela já é real e ele vai encontrá-la no futuro. Então, no presente e no futuro. Então, para isso, ele tem que pelo menos ter tido, né, a oportunidade de trabalhar em conjunto, fazer o planejamento dele com o conhecimento que ele adquiriu na graduação, ver como ele pode trabalhar quando se formar. Sempre eu digo, na imaginologia, né, na radiologia, a gente dá toda a parte da imaginologia manual, né? Fazer a tomada, fazer a revelação do filme, porque o aluno vai se deparar com aquilo quando ele ingressar num serviço público. Então, ele precisa fazer aquilo. Mas nós mostramos para ele o que é um sensor digital, mostramos para ele que existe o sensor de fósforo, porque ele tem que entender quais são as possibilidades que existem hoje, no momento em que ele está adquirindo esse conhecimento. E a odontologia digital é como isso, ele vai saber planejar com o conhecimento da graduação, mas ele vai ter a oportunidade de ver dentro da instituição uma coisa que ele vai com certeza se deparar mais na frente. Então, fica aí para vocês que estão nos escutando agora, né, esse breve comentário, a disseminação do seu conhecimento. Cada vez que eu falo com você sobre odontologia digital, Ricardo, eu aprendo mais um pouco, né, eu vejo as vertentes, até você estava falando das especialidades. Meu primeiro contato com a odontologia digital, que eu sempre lembro, era a parte da cirurgia. Como, né, nós somos ortodontistas e eu trabalho muito com os cirurgiões, né, na parte da cirurgia, eu sempre vi a odontologia digital na parte dos planejamentos de cirurgia ortognática dos casos. Então, era esse o meu primeiro conceito, né? Mas a partir do momento que a gente passou a trabalhar aqui, que viu agilidade protética, agilidade na parte dos guias, né? Então, é como você diz, não tem limite, né? O limite, hoje aqui na minha instituição, que trabalho com o Ricardo diretamente, semanalmente, é ele inventar as coisas e o limite se torna praticamente a aquisição dos novos equipamentos que ele quer, né? Que ele sempre quer estar um passo à frente. E a gente compra a ideia. Não tem uma vez que ele sentou aqui, não é tudo, né? Ele chega aqui e diz, Gracemia, vamos fazer isso? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Vamos ver. Onde é que a gente ia se beneficiar? Como é que o aluno ia aprender dessa forma? E sempre surge de uma ideia, 3 projetos. E a gente compra essa ideia e, graças a Deus, nesses anos que a gente já convive aqui, a gente nunca se arrependeu. Então, eu só tenho que te agradecer mais uma vez a participação, agradecer o seu conhecimento, né? Realmente você, como começou a nossa entrevista aqui, falou que você é um sonhador, né? Mas eu vejo um homem feliz, porque quem não sonha não é feliz, entendeu? A gente tem que sempre estar com um sonho à frente. E eu sempre digo, eu sempre tenho um foco, um objetivo, enquanto eu não consigo. E o que eu tenho para dizer para vocês, né? É que continuem sonhando e continuem. Fé sem ação é morta, tá? Então, a gente tem fé, a gente sonha, mas a gente trabalha arduamente para adquirir aquilo. Eu queria te agradecer, Ricardo, mais essa oportunidade. Eu sempre aprendo com você, cada vez que a gente bate um papo sobre odontologia digital, cada vez que você relata suas ideias, cada vez que a gente compra uma ideia. E como você começou a entrevista aqui falando de sonho, né? Que eu sempre tenho sonhos, eu sempre consigo. Mas, além de ter um sonho, seus sonhos, eles têm um propósito, eles têm uma coerência, tá entendendo?
e eles se tornam realidade porque você corre atrás. Então, eu só tenho realmente a gratidão por ter você na nossa equipe, né, de graduação, por ter você na nossa equipe de pós-graduação, especialização e mestrado, né, e poder ver o trabalho que os seus alunos, que os seus estudantes estão desenvolvendo aqui dentro e os produtos que estão sendo gerados a partir dos seus sonhos, das suas ideias, né? Eu e Carol que os digam, né, que a gente compra as suas ideias, se eles existem, né, porque aqui na parte profissional eu consigo, dentro da instituição, realizar. No consultório eu sei que tem a Santa Teresa, que resolve a sua vida, né, que seu braço direito. E em casa, a Santa Carol, né, que também resolve a sua vida, porque o Ricardo é sempre assim, é sempre com um sorriso no rosto, o mundo está caindo, ele está feliz e vai dar tudo certo, não se preocupe que tem uma solução. E eu aprendi muito com você também, com o seu jeito de ser, entendeu? E mais uma vez é um orgulho e um prazer para mim ter você aqui, tá bom? Muito obrigado a todos e obrigado a você. Na verdade, eu quem agradeço demais a você ter né, acreditado, né, nesse projeto e ter proporcionado a estrutura que você proporcionou para que isso aconteça. Eu sempre tenho uma dificuldade muito grande de transformar as coisas em realidade pela falta de tempo, né, que é inerente aí a diversos compromissos que a gente acaba assumindo. E essa possibilidade, né, de eu ter a Liga de Planejamento Digital, né, com 8 alunos, ou seja, multiplica as minhas 2 mãos para 16, né? Então existe a possibilidade de aumentar daí essa ideia, esse conhecimento. E isso só seria possível quando a gente tem, né, uma estrutura física de qualidade que permite isso. E isso necessita, obviamente, que nesse porte, um investimento considerável. Então, eu agradeço demais mesmo, a faculdade ter acreditado no potencial que é, né, a odontologia digital, porque quando a faculdade acreditou nesse projeto, né, não era ou não é uma realidade, é algo que ela está acreditando, né, que tenha daí uma projeção muito boa para o futuro. E hoje, na verdade, eu me sinto tão agradecido quanto em débito, né? Eu preciso retribuir isso que vocês fizeram, né? Esse investimento que vocês fizeram nessa área em bons projetos, em bons produtos e em boa formação para os alunos. Então, como eu falei no início, né, a gente está ainda arranhando a superfície do potencial que a gente tem dentro da odontologia digital e dentro daquilo que a gente tem instalado, né, de estrutura dentro dessa faculdade. E a ideia da Liga é exatamente transformar isso em realidade, né? A Liga ela é um multiplicador, ela é uma catapulta para as possibilidades que essa estrutura permite, né? Então, quando a gente começar a ter lá dentro, né, mais pessoas, mais estudantes, mais pós-graduandos, mais pesquisas, eu não tenho a menor dúvida de que aquele local, aquela sala, aquele andar que você projetou e acreditou lá atrás vai ser uma referência nacional e a gente trabalhar bem muito para ser também uma referência internacional. Vai ser sim. Eu sempre digo lá em casa, I believe. Eu acredito em tudo, tá entendendo? Até que me provem o contrário. Então, não tem o impossível, certo? Então, escutei muito as pessoas dizerem que eu estava ficando doida quando 2 dentistas, né, pensarem, idealizarem uma faculdade, muito trabalho. Digo assim, essa é a minha vida, né? Esse é o meu sonho, vai dar certo. Se tiver que dar certo, vai dar certo, mas eu vou ter a minha consciência tranquila de que eu vou fazer o meu melhor para que isso saia, para que isso aconteça. E aconteceu. Saiu a faculdade, miramos
no mestrado, que era a nossa pós-graduação, já tínhamos, né, a nossa pós-graduação Lato Sensu, e a gente focou no estrito sensu, porque eu queria, como você mesmo disse, gerar coisas novas, né, buscar até onde a odontologia poderia nos levar, né, ideias, projetos, sonhos. E como eu já relatei em episódios anteriores desse programa, tivemos o ano mais premiado, né, de todos esse, com premiações nacionais, né, com destaque para os alunos das ligas acadêmicas, com destaque para os alunos dos programas de pós-graduação. Isso tudo é fruto de sementes que estamos plantando. Então, o ano de 2019 a gente começou a plantar nossa semente da Liga de Planejamento Digital. O ano de 2020 nós desenvolvemos remotamente, né, os nossos projetos praticamente o ano inteiro. Agora que retomamos, né, nesse segundo semestre a questão presencial. E eu tenho certeza, eu tenho muita fé, muita esperança que no ano de 2021 a nossa Liga desponte. E você que está em casa nos assistindo, que queira participar, que seja nosso estudante de odontologia, que faça parte, né, do nosso grupo, venha aprender conosco, certo? Participa da seleção que vai acontecer agora em março, para mais estudantes terem oportunidade de ingressar nessa ciranda, nesse ciclo que produz, né, que faz os planejamentos, que realiza, que passa pelas mãos do pessoal do planejamento digital, muito dos casos que são tratados dentro da instituição, tanto na graduação como na pós. Então, fica aí para você o convite, né, de fazer parte desse time, dessa equipe, né, e meus mais sinceros agradecimentos a todos os alunos da Liga Acadêmica, né, ao professor Ricardo pelo bom trabalho desempenhado, e a vocês que estão aí nos escutando até então. Um abraço, né? Nós vamos ter um outro episódio semanalmente que está saindo aí para vocês, com mais uma liga de extensão da Faculdade Paulo Picanso. Um grande abraço a todos.